Imagine estar sendo perseguido injustamente, acusado de um crime que você não cometeu, sua vida em perigo. Para onde você correria? Na antiguidade, Deus criou algo extraordinário para proteger os inocentes: as cidades de refúgio. Lugares estratégicos espalhados por Israel, onde qualquer pessoa acusada poderia encontrar segurança e justiça. Esta é a história sobre como Deus sempre providenciou um lugar seguro para seu povo. E no final, você vai descobrir que esse refúgio tem um nome: Jesus Cristo. Um abrigo é um lugar no qual buscamos proteção quando a vida está em risco. Em zonas de conflito, esses espaços geralmente são construídos no subsolo, com paredes reforçadas para suportar grandes impactos. Imagine conhecer a localização dos abrigos como uma questão de vida ou morte. Em desastres como furacões, ciclones e tornados, os abrigos protegem as pessoas. Um abrigo traz duas coisas essenciais: localização e livre acesso. Segundo a orientação de Deus a Moisés, Josué separou 6 cidades de refúgio, onde pessoas acusadas de homicídio podiam fugir. Nelas, estariam protegidas até o julgamento, evitando vinganças impulsivas dos familiares da vítima. Se, após a análise do caso, fosse comprovada a intenção de matar, a pena era a morte. Se fosse acidente, a sentença era mais leve, sem injustiça e misericórdia. Este sistema refletia o valor que Deus dá à vida. Assassinatos premeditados eram tratados com severidade. Como Deus disse a Noé: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Ao mesmo tempo, o Senhor protegia os inocentes, garantindo que ninguém fosse punido injustamente. Essas cidades apontavam algo maior: o abrigo que encontramos em Cristo, um convite para corrermos até Ele e sermos acolhidos pela sua graça. Chegar a uma cidade de refúgio não significava estar automaticamente livre da punição. A pessoa acusada de tirar a vida de alguém ainda precisava apresentar seu caso diante dos juízes, logo na entrada da cidade. Esses juízes investigariam os fatos para entender não só o que havia acontecido, mas também se aquela morte foi trás. Que se levou aquela pessoa atingido por uma pedra? Era necessário saber por que o acusado a lançou, por acidente ou intenção. Havia desentendimentos anteriores? Toda pessoa acusada tinha direito a um julgamento justo, com espaço para sua versão e apresentação de provas. Ninguém podia ser condenado por homicídio com o testemunho de apenas uma pessoa. Eram necessárias pelo menos 2 testemunhas. Depois que o acusado se apresentava em juízo diante dos anciãos, um grupo de jurados analisava o caso e tomava uma decisão. Se ficasse claro a não intenção de matar, o réu era poupado da pena de morte. A lei permitia que ele vivesse em segurança dentro da cidade de refúgio, protegido de qualquer vingança. Como a Bíblia explica, se o vingador do sangue os perseguisse, não entregariam o homicida em suas mãos. A justiça é um dos pilares de qualquer sociedade. Nenhuma nação prospera por muito tempo sem um sistema que garanta julgamentos justos e decisões equilibradas. Os relatos de Moisés registram diversas leis com esse propósito: proteger a integridade da justiça em Israel. Moisés alertou que poucas coisas corrompem tanto a justiça quanto o suborno, e deixou claro que o julgamento não deve favorecer nem ricos nem pobres, mas apenas a verdade. Os juízes deveriam ouvir os 2 lados com paciência, para que se fizesse uma acusação falsa e prejudicasse alguém que não queria prova estabelecendo em Canaã. Era fundamental que o sistema judicial fosse firme, confiável e justo, unindo equidade e misericórdia. As cidades de refúgio não protegiam pessoas perfeitas, mas acidentes que acontecem. Mesmo em casos de morte acidental, era preciso assumir responsabilidade pelo ocorrido. A cidade de refúgio oferecia proteção contra a culpa do sangue não intencional, mas podia ser voltar no contexto. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas imagens de Deus como refúgio contra a culpa e salvação, frequentemente causadas pelo pecado. Davi, por exemplo, soube onde buscar ajuda diante do peso da própria culpa. Ele cometeu adultério e assassinato, mas correu até Deus com arrependimento sincero. Então orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Esse arrependimento é essencial para recebermos o refúgio que Jesus oferece. É o Espírito Santo quem nos ajuda a reconhecer a gravidade do pecado, não apenas pelas consequências, mas pelo que realmente é: rebelião contra Deus.
O arrependimento verdadeiro envolve uma mudança de direção. Sem isso, não conseguimos receber o perdão e a liberdade que Deus deseja dar a nós mesmos. Quando nos aproximamos de Cristo com sinceridade para confessar nossos pecados e libertar, só Ele pode nos livrar da condenação. Jesus não obriga ninguém, mas convida todos a correr até Ele e encontrar abrigo e salvação. Apesar dos pecados graves que cometeu, Davi buscou a Deus em arrependimento, procurando abrigo contra a tempestade de culpa, vergonha e condenação que seus atos causaram. Deus, em sua misericórdia, o perdoou. Davi sabia que precisava de perdão. Quando o profeta Natã o confrontou, ele confessou: "Pequei contra o Senhor." E ouviu como resposta: "Também o Senhor perdoou o teu pecado, não vais morrer." Davi foi perdoado porque se arrependeu de verdade. O Espírito Santo nos ajuda a reconhecer a gravidade do pecado e a necessidade de perdão. Depois de nos arrependermos, abrimos espaço para que Jesus nos dê paz verdadeira. Sem isso, não conseguimos receber a liberdade que Deus deseja nos dar. As cidades de refúgio iam além da proteção física contra vinganças. Eram parte de um sistema judicialmente estabelecido para unir justiça e misericórdia, protegendo tanto a vítima quanto aquele que causou o dano. Havia uma investigação cuidadosa, com testemunhas confiáveis, e o problema de dever era evidentemente equilibrada. A justiça buscada era equilibrada, protegendo o acusado e atendendo o culpado. Respondes adequadamente, sempre preservando a integridade do processo. A equidade e a justiça era fundamental para a harmonia e a segurança da comunidade. Cada cidade de refúgio apontava para aquele que é o verdadeiro abrigo diante do perigo, da culpa e da condenação. Assim como protegiam os acusados, Deus oferece proteção a todos que buscam refúgio em sua presença. Ele acolhe, perdoa e renova, mostrando que o verdadeiro refúgio vai além do físico, alcançando o emocional e espiritual. As cidades de refúgio indicadas ao antigo povo de Deus eram símbolo do refúgio providenciado em Cristo. O mesmo Salvador misericordioso que tinha designado aquelas cidades de refúgio terrestres, providenciou por meio do derramamento de seu próprio sangue um retiro seguro para todos que buscam perdão. Então, onde você está correndo quando a vida te persegue, quando a culpa te acusa, quando o medo te paralisa? As cidades de refúgio nos ensinam algo poderoso. Sempre há um lugar seguro, e esse lugar tem um nome: Jesus. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal Lição Animada. Nos comentários, conte de que você precisa ser refugiado hoje. Que Deus te acolha em seus braços e te dê paz.